minuto, querido. Você que ora em línguas, dá liberdade ao Espírito Santo. Fala: Senhor Deus Todo-Poderoso, me visita nesta noite. Me dá vitória, Senhor, contra toda e qualquer situação maligna. E que nós consigamos, meu Deus, irmos na Tua força e no Teu poder. Em nome de Jesus, eu declaro a vitória, o cumprimento da promessa, a realização dos sonhos, e que em tudo, o Senhor todos os dias, Ele possa te dar vitória, em nome de Jesus. Amém, querido. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Abra comigo a tua Bíblia, no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 15, do versículo de número 11. Lucas, capítulo de número 15, versículo de número 11. Assim que você achar, e diga amém. Amém. Glória a Deus. Diz assim: E Jesus continuou. Ele disse: certo homem. Ele tinha quantos filhos? 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, eu quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me pertence. Diga comigo: e o pai repartiu os bens entre eles. Passado não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante. Diga comigo: e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de uma forma desenfreada. Depois dele ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. Ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquelas terras, e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, ele disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu estou aqui morrendo de fome? Ah, não. Vou me arrumar, vou voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, eu pequei contra Deus e diante do Senhor. Eu já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se, ele foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correu, abraçou-o e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Eu já não sou digno, meu pai, de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele, ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Tem mais: tragam e matem o bezerro gordo, porque nós vamos comer e festejar. Porque este meu filho, vamos ler juntos, estava morto e reviveu. Estava perdido e ele foi, e eles começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ele ouviu músicas e danças. Chamou um dos empregados e perguntou: o que é que está acontecendo? E
dele e informou: você não sabe, hein? Lembra do teu irmão que saiu da casa do seu pai? Lembra do seu irmão que disse assim: pai, me dá a parte dos meus bens para que eu possa ir embora de casa? É teu irmão. Ele voltou. E o seu pai, por tê-lo recuperado com saúde, olha, por saber que tudo estava indo bem, sabe o que o seu pai fez? O seu pai mandou matar um bezerro gordo para fazer uma grande festa. Não. O filho mais velho se indignou. Ele não queria nem entrar em casa. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. E ele então discursou, respondendo ao pai: faz tantos anos que sirvo o Senhor, nunca transgredi um mandamento seu, mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor manda matar um bezerro gordo para ele. Vamos ler? Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo. Tudo que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque o teu irmão estava morto e reviveu. Ele estava perdido e ele foi achado. Aleluia. Senhor Deus Todo-Poderoso, oro, meu Deus, apresentando neste momento esta palavra diante de Ti. Que neste momento, Senhor, todo o meu eu se cale, que eu dê liberdade ao Teu Santo Espírito para falar através da minha vida. Me usa, meu Deus, neste altar como transmissor da bênção aos Teus filhos. Que neste momento, Senhor, todo o meu eu se cale e que eu dê liberdade ao Teu Santo Espírito para falar através da minha vida. Fala comigo, Senhor. Fala com os Teus filhos. É o que eu te peço nesta noite. Em nome de Jesus. Amém, querido. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor. Esse capítulo de Lucas, capítulo de número 15, ele é um compilado de 3 parábolas mencionadas pelo nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira parábola é a parábola da ovelha perdida. A parábola da ovelha perdida, ela trata sobre o plano de redenção de uma ovelha que ela se perdeu e ela foi encontrada. A segunda parábola, ela é uma parábola que fala sobre uma mulher que havia perdido uma dracma, e com determinação essa mulher ilumina a casa até encontrar essa dracma perdida. E a terceira parábola é a parábola do filho pródigo, que nós iremos tratar agora. Lucas, ele está aqui trazendo um relato de uma parábola que foi apontada pelo Senhor Jesus, em que diz: a parábola transcorre dizendo: certo homem, ele tinha 2 filhos. O mais moço, em um determinado período de tempo, ele chega ao pai e ele fala: pai, eu quero a minha parte dos bens. E se você for analisar de uma forma minuciosa, você vai ver que sem nenhuma hesitação, o pai, ele pegou a parte que pertencia ao filho mais novo e ele lhe entregou. Talvez, se fosse nos dias de hoje, esse filho que havia pegado os bens que lhe pertenciam,
ele havia dito: estourei, quebrei tudo, agora está tudo em minhas mãos, agora eu tenho autonomia sobre a minha vida para fazer o que eu bem entendo. E a palavra de Deus nos fala que, passado alguns dias, o filho mais moço, ele se levanta, e ele então resolve sair da casa do pai com tudo aquilo que lhe pertencia. Enfim, ele se levantou e pé na estrada. Se fosse nos dias de hoje, os meninos mais novos falariam o quê? Como é que é isso aqui? Marcha. Tchau. Vou fazer o que bem me compete. E a palavra de Deus nos fala que aquele filho, com aquilo que ele havia pegado do seu pai, ele resolveu que ele tinha que gastar tudo o que ele tinha. E a palavra de Deus nos fala que ele começou a consumir tudo de uma forma desenfreada. Sabe o que isso significa? Aquele filho, com tudo que ele havia pegado do teu pai, ele estava gastando como se não houvesse amanhã. Um dia, eu estava ministrando um grupo de pessoas em processo de libertação de drogas, e eu estava falando para essas pessoas: enquanto muitos ainda têm muita lenha para queimar no mundo aí fora, eles não querem saber absolutamente nada do que a palavra de Deus fala. E quantos, infelizmente, eles não se encontram em um quadro exatamente assim, gastando tudo, fazendo tudo, como se não houvesse amanhã. E existem muitos que estão presos aos vícios, que eles têm um discurso programado, que eles falam: quando eu quiser, eu paro. Amanhã eu volto. Amanhã eu peço perdão, eu me arrependo. Só que você pode não ter a mesma sorte. E é tão profundo nós meditarmos em algumas situações, porque a palavra de Deus nos fala que logo após o filho pródigo, ele ter gastado tudo o que ele tinha, a palavra de Deus nos fala que veio uma crise sobre a terra. E ele começou a passar por necessidades. Mas só que antes de ter gerado o arrependimento no coração dele, ele estava impregnado de remorso. Como eu sei disso? Porque no primeiro momento, quando ele havia gastado tudo, ele poderia ter nutrido o sentimento e falar: eu vou voltar para a casa do meu pai. Mas o que ele fez? Ele resolveu procurar um trabalho, porque ele estava preso na prepotência. E quantas pessoas, infelizmente falando, elas não encontram-se com um sentimento exatamente assim, se sustentando no braço da carne. Me deixa aqui no meu cantinho, não fala comigo não, eu sei resolver os meus assuntos. Sabe mesmo? Será que é assim mesmo? Porque ele estava se sustentando na sua prepotência. E a palavra de Deus nos fala que o emprego que ele encontrou era para poder cuidar de porcos. Quando a gente lembra de porcos, imediatamente a gente lembra de sujeira, não é? Porque é o ambiente do porco. E de repente, alguém que estava em um patamar superior agora, pela prepotência, estava se colocando em um patamar inferior, mas estava se sustentando. E talvez foi passando dia após dia, como a ilustração que nós fizemos aqui, e ele se sustentando. Eu consigo me virar, eu consigo sustentar a minha vida, eu não preciso do meu pai, não preciso do meu irmão, enfim, eu não preciso da igreja, não preciso de oração, não preciso de nada. Não fala comigo, não me mexe, não me rela e não me toca. Quantas e quantas pessoas, infelizmente falando, elas andam, estão como filhos caídos no mundo aí fora, quando vê alguém da igreja se esconde. Eu vou te fazer uma visita, irmão. Não vem não, eu não vou estar em casa não. Por quê? Porque ainda encontra-se se sustentando na sua prepotência.
ele foi cuidar de porcos, se sustentando. Eu sei me virar, não vou baixar a minha cabeça, ninguém vai apontar o dedo para mim, não, deixa, eu vou tocar a minha vidinha. Só que a palavra de Deus nos fala que um determinado dia a ficha dele caiu e ele resolveu voltar para a casa do pai. Ele estava tão arrependido, desejoso de voltar para a casa do pai, que ele já não queria nem mais ser filho, e sim um empregado do seu pai. Mas esta não era a condição que o pai tinha reservado para ele. O pai tinha uma restituição. Sabe, queridos, nós precisamos começarmos a entender que o nosso Deus, ele tem um milagre da restituição reservado para as nossas vidas. Aquilo que os nossos olhos não viram, os nossos ouvidos não ouviram e nem chegou ao nosso coração, é o que o Senhor Deus Todo-Poderoso, ele tem reservado para as nossas vidas. Meu Deus! O pai o enxergava como filho. Satanás, guarde o que eu vou te dizer, ele quer que nós percamos a condição de filho. Infelizmente, nós temos visto muitas e muitas pessoas que elas encontram-se exatamente assim, distantes da condição de filho. E quando Satanás, ele consegue te fazer perder a condição de filho, ele primeiro, ele te faz andar errante na terra. Vejamos um exemplo na palavra de Deus. Jonas, o Senhor olhou para Jonas e falou assim: Jonas, filho, dispõe-te e vai à grande cidade, a cidade de Nínive, e clama contra esta cidade, porque a sua malícia subiu até mim. E a palavra de Deus nos fala que Jonas, ele se dispôs, mas para andar na contramão da vontade de Deus. Sabe o que tem acontecido, infelizmente, nos dias de hoje? Existem muitos que têm chamado, mas que têm andado na contramão da vontade de Deus, têm deixado de fazer o que Deus realmente espera dela. E Jonas, no caminho de Tarsis, sabe o que aconteceu com Jonas? Jonas, ele acabou passando por uma grande exposição. Ele atraiu guerras que não era para ele enfrentar. E existem muitos que encontram-se nos dias de hoje exatamente assim, por conta da desobediência, porque recebe uma orientação espiritual. O Senhor começa a falar ao teu coração e ele começa a ter um senso de opinião própria, sabe aquilo? O meu jeito é melhor. Vamos nos reunir, irmãos, para orarmos 7 horas da manhã? Ah, não. Vamos ensaiar para o louvor sair melhor? Ah, não. Vamos fazer comunhão, visitar o necessitado? Ah, não, isso é só obra, não é comigo não, deixa para o Joãozinho, para o Pedrinho, mas comigo não. Aleluia. E de repente, Jonas, que era profeta, Jonas que conhecia a palavra, ele se dispõe para andar na contramão da vontade de Deus. Ele compra uma passagem, entra em um navio, e o que aconteceu? Diga comigo: uma tempestade. Agora eu te pergunto, era uma tempestade que Deus havia reservado para Jonas? Não. Que Deus havia reservado para ele? Não. O poder profético,
Abra a tua boca e eu te encherei. Profetiza sobre os ninivitas, profetiza sobre este povo, porque este povo vai se arrepender e este povo vai viver uma poderosa transformação. Se tu creres, olha o que acontece com Jonas. Jonas era um filho perdido. Estava dentro de uma embarcação. Eu fico imaginando uma agitação no mar. E o barco em que Jonas estava chacoalhando ele. Meu Deus do céu, por que eu fiz isso? Já fez essa oração? Porque eu não te obedeci, pastor. Você falou tanto comigo para eu não fazer. Mas eu fiz. Ai, agora. Ai, meu Deus. O que será de mim? E a palavra de Deus nos fala, preste atenção no que eu vou te dizer, que Jonas, ele não só atraiu guerra para ele, atraiu guerra para quem? As pessoas que estavam junto com ele. Preste atenção no que eu vou te dizer e escreve se você quiser. Você não tem carreira solo. Aleluia. Você responde por você. Você responde pela tua família. Ai, o meu jeito, meu filho não quer ir. Problema dele. Não. É na comunhão que o Senhor ordena as suas bênçãos. Hashtag juntos nós somos. E a palavra de Deus nos fala que de repente veio uma tempestade no mar, no barco que Jonas estava, e os marinheiros começaram a se desfazer de tudo que eles tinham para ver se a tempestade se acalmava, e nada resolvia aquele problema. Tem gente que está perdendo o que não era para perder. E a palavra de Deus então nos fala que de repente os homens jamais sem saída, sem saber o que poderia acontecer, eles lançam sorte. E a sorte veio sobre Jonas. Identificaram que o motivo da tempestade era Jonas, e eles foram e falaram: Jonas, o que você fez? Da onde você é? Entendeu? Eu sou da igreja. Eu estava tão firme, eu era levita, eu era pastor, eu falava do amor de Deus, eu era evangelista, mas sabe, né? Um dia pisaram no meu pé, falaram da minha roupa, ai, falaram que eu estava meio gordinho, meio enchidinho, falaram do meu cabelo, e ó, pé na estrada, fui para a rua, não aguentei, Está melhor agora? No meio dos povos? E agora? Não era melhor ter aguentado? Não era melhor ter se fortalecido, pedido perdão, se desculpado, para que a presença do Espírito Santo não saísse de você e você passasse pelo dia da tribulação? Aleluia. Queridos, teve um dia em que eu saí para ministrar a palavra numa célula. Estava com uma alegria gigantesca, irmãos. Tinha reunido tanta gente na casa, eu falei: aleluia! Deus respondeu a minha oração, o povo veio, o povo alegre, o Espírito Santo me visitou, ministrei a palavra, o mover impressionante de Deus. E eu falei: vou chegar e vou falar para a minha autoridade, vou falar assim: bispo, você não sabe. A casa estava cheia, teve salvação, teve restauração, teve milagre. E era uma reunião que o bispo tinha marcado, eu estava numa célula. E eu vi com meu coração alegre, peito aberto, irmãos. Era um case de sucesso da obra. E quando eu cheguei na reunião, o bispo da igreja olhou para mim e falou assim: isso é a hora de chegar na reunião.
deixou eu nem falar. Aí eu olhei para ele e falei, o senhor quer que eu saia? Ele falou, eu quero. Eu falei, então eu estou indo embora. Aí eu desci. Fiquei na nave da igreja conversando com os irmãos. E aí no final ele passou por mim. Acho que a ficha dele caiu do que ele tinha feito. E eu feliz da vida, irmão. A minha pergunta é, eu tinha motivo, diante da exposição de todos os pastores e presbíteros que estavam na reunião, de ir embora da igreja? Não tinha. Sim ou não? Mas eu aprendi a valorizar de onde Deus me tirou. Aleluia. Eu já passei por muitas situações. Você é líder do ministério, você não é. Ah, você vai cantar hoje você não vai. Você vai subir no altar hoje, você não vai. Ah, você cuidou do culto, cresceu, me dá aqui, vou dar para outro e você vai ficar aqui de novo. Tudo que você pode imaginar eu já passei. Só que eu não vou largar o meu Deus. Eu passei um ano uma vez de tanta perseguição na igreja, muita perseguição. E eu falei assim, meu Deus, eu não estou aguentando. Era demais, era um turbilhão, irmão, você não tem noção o que era. E naquele dia, eu cheguei na reunião assim, num frangalho, irmão. Eu falei, se a minha autoridade falar um lá para mim hoje, eu não aguento mais. Hoje é meu dia, eu não vou aguentar. Ele veio, olhou assim para mim, eu falei assim, eu não sou o 02, eu não vou pedir para sair. Eu vou ficar. Mas eu não fiquei me rebelando. Quanto mais eu apanhava, mais eu ficava perto. Mais eu apanhava, eu falei, cara, você não sai não. Porque eu não quero voltar a ser o mesmo drogado que eu era. Aleluia, glória a Deus. Eu não vou voltar a ser a mesma pessoa que eu era. Aleluia. Existe um texto na palavra de Deus que diz assim, se te fadigas com os homens que vêm a pé, como é que você vai suportar os homens que vêm a cavalo? Se as coisas que você enxerga mexem com você, imagine o mundo espiritual, irmão. Imagine uma legião de demônios vindo contra você. Você vai aguentar? Não vai. E muitas vezes nós estamos passando por algumas situações e a gente olha para o irmão, não aguento mais a igreja. Está amarrado o nome de Jesus. Luta pela vinha que Deus confiou nas tuas mãos. Aprenda a lutar pelo ministério que Deus confiou nas tuas mãos. Aleluia. Seja uma pessoa determinada. Antes do seu pastor pedir alguma coisa, vai e faz. É assim que eu tenho feito todos os anos. Glória a Deus. Glória a Deus. Todas as minhas autoridades espirituais, antes delas pedirem, já está aqui, ó. Eu já fiz. Está consertado. A igreja está pintada. Mas está tudo aqui. Eu chego com a solução, não chego com o problema. Porque eu fui aprendendo, fui constituído. E o Senhor foi falando ao meu coração, é assim que se faz. E Jonas, de repente, vivencia uma situação terrível. Meu Deus, um profeta, desobediente, dormindo no porão. A desconexão dele era tão terrível, irmãos, que a tempestade, o bicho estava pegando. E ele estava dormindo. Já viu alguém assim? Todo mundo lavando a igreja. Todo mundo lavando a igreja. O bicho pegando dentro da igreja. Todo mundo amarrotado. O querido está dormindo. Profeta. Gente de unção. E de repente a palavra de Deus nos fala que Jonas estava lá, no porão, dormindo, tranquilo, mas ele foi incomodado.
Falaram com ele: Jonas, o que você deixou de fazer, hein, Jonas? E ele contou. E ele falou assim: olha, a saída é o seguinte, enquanto eu estiver dentro desse barco aqui, vai dar ruim. Faz o seguinte, me lança no mar. As misericórdias do Senhor são o motivo de nós não sermos consumidos. Lançaram Jonas e veio um peixinho, ó. Preste atenção nisso. Você acha que dentro da boca do grande peixe era pior ou melhor do que ele está indo? O dente daquela baleia poderia ter estraçalhado aquele miserável. Só que Deus o preservou. E existem muitos que estão vivendo um período de preservação de Deus. Glória a Deus. E aí eu fico imaginando, irmãos, Jonas encoberto pelo peixe, lá no ventre, falando: ai meu Deus, eu poderia ter feito tudo certinho, me dá só mais uma chance, ó Deus. Quem já fez essa oração? Não precisa levantar. Só mais uma chancezinha só mais um diazinho só, Pai. E de repente a gente vê que Jonas encontrava-se diante daquela situação. E ele passa ali 3 dias e 3 noites. Morte e ressurreição. Ó morte, onde está a tua vitória? Ó morte, onde está o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vida, o meu Redentor vive. Aleluia. E o grande peixe seguiu Jonas: vai para o seu chamado. Vai, filho, fazer a vontade do Pai. Glória a Deus. Se levanta e vai pregar a palavra para o necessitado. Se levanta e vai fazer a vontade do Deus Todo-Poderoso acontecer na terra. Glória a Deus. Faz e não peques mais. Aleluia. E Jonas, ele teve a oportunidade de recomeçar a tua caminhada. Porque quando Satanás ele te faz sair da condição de filho, ele te induz a fazer as escolhas erradas. Jonas foi para Tarsis, não era Tarsis cabeçudo, é mínimo. Aquilo que aparentemente é um terror para você vai ser uma bênção. Glória a Deus. Sabe quantos e quantas pessoas, infelizmente, elas não estão com medo de encarar desafios? A perna treme, meu Deus do céu. Vai no hospital e pôr as mãos sobre o enfermo. Não é o pastor Marcelo que falou, foi Jesus. E põe as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Aleluia. No tempo da pandemia, irmãos, a minha esposa ficava doida comigo. Porque tinha eu e mais uns 2 pastores, nós recebemos uma direção de ir para os hospitais. As casas tudo fechadas, todo mundo com medo, e a gente ia na frente do hospital e se ajoelhava, pregava, falava do amor de Deus, com um carro de som na frente do hospital: você vai ser curado, Deus vai fazer a obra, maravilhas vão acontecer. Porque a boa mão do Senhor estava estendida sobre as nossas vidas, e aqui, eis-me aqui, Senhor. Só que muitos nem voltaram da pandemia ainda, não voltaram mais para a igreja. Aí eu te pergunto: está com medo do quê? E nós
Precisamos realmente começarmos a entender no Espírito que Deus nos escolheu para fazermos a tua vontade. Diga comigo, a vontade de Deus. Ela será boa, perfeita e ela será agradável. Ele vai das luzes, do livro dos vales, a prometido das nações. Eu, Shaddai, Deus forte, conselheiro, Pai da eternidade. Aleluia. Vai. Porque a obra vai acontecer. E infelizmente nós temos visto muitos que encontram-se completamente distantes dos propósitos de Deus pelas escolhas erradas que eles fizeram. O filho pródigo, ele foi gastar tudo o que ele tinha por uma escolha errada. Foi fazer o que não era para ser feito. Meu Deus do céu. Quantas orientações, quantas palavras não saem do altar, quantos louvores não são entoados, apresentados a Deus para nos orientar, e mesmo assim a gente muitas vezes está fazendo a escolha errada. Não é assim. Nós precisamos aprender a nos colocarmos diante do Senhor, para que Ele possa fazer uma grande obra. E quando Satanás ele te tira da condição de filho, ele te segura na prepotência. Antes de voltar, o filho pródigo foi cuidar de porcos. Fala comigo não, hein? Uma vez eu fui fazer uma oração, irmãos, numa casa, e era um rapaz que havia se convertido na mesma época que eu. Quando eu entrei na casa dele, ele falou assim: não põe a mão sobre a minha cabeça. Não dá nem tempo de você preparar a palavra, né? Para você ministrar, o cara tal. E aí eu fui ministrando a palavra. Aprendi a ter equilíbrio, a estar contente diante de toda e qualquer situação. Ministrei a palavra. E no final da palavra o Espírito Santo quebrantou ele, ele baixou a cabeça e falou assim: ora por mim, por favor. Aleluia. Porque a gente não pode ceder às intimidações. E muitas vezes o que falta para nós é um quebrantamento de coração. Davi disse que um coração contrito e quebrantado Deus não rejeita. Deus sabe qual é a verdade do teu coração. Ele sabe quem eu sou, Ele sabe quem você é. Está no tempo, querido, de nós aprendermos a estarmos diante do Senhor com a certeza de que a obra vai acontecer. Você precisa descobrir o segredo de se manter firme diante de Deus. Quantas pessoas, infelizmente, por coisas pequenas, elas vão se tornarem filhos caídos. A minha oportunidade, colocar no outro. É uma cura para nós, irmãos. Eu tinha muito desejo de subir no altar. Desde quando eu cheguei na igreja, irmãos, tinha desejo demais. Pulsava dentro de mim assim um desejo gigante. E aos poucos as coisas foram acontecendo. E aí eu descobri que eu tinha que ter muito mais força, muito mais empenho que os outros. A igreja era lotada, a igreja tinha umas 300 pessoas, a igreja que eu frequentava. Mas, mano, até eu chegar lá já era. Jesus voltou, nem deu tempo. Os caras bons de palavra, de postura. E eu fui pegando o que era bom de cada um. Eu fui formando o meu perfil. Um dia eu estava feliz da vida, mano. E um bispo estadual lá na igreja. Eu falei: mano, altar, né, você sabe como é que é, né? Quando a pessoa chega, ela sente prazer, ela sente alegre. O bispo chegou, mano. Pode descer. Todos eles nem participavam de nada, e eu que sempre fiquei aqui, o Senhor está mandando descer. Só eu.
Foi um sentimento assim, meio assim, aqui começou a tremer, mano. Eu desci do altar e falei, acabou minha vida espiritual, mano. Que vergonha, mano. E eu colei na parede, assim, fiquei na parede. Vontade de correr, mano. Que vergonha. E eu falei, eu vou embora daqui. E o Espírito Santo começou a falar comigo. Aqueles que perseveram, eles alcançam a promessa. Aleluia. Glória. E eu falei, eu ouvi, Senhor, eu vou ficar, coração estraçalhado, as lágrimas descendo dos olhos. Todo mundo pensava que era por causa do culto, não, era pela situação que havia acontecido, era doloroso. Mas eu entendi que eu precisava perseverar e eu venci mais uma etapa. E eu fiquei. No final o pastor me procurou, pediu perdão para mim. Porque ele sabia, ele sabe quando é. E eu falei, aleluia. E Deus começou a fazer a obra. E aos poucos o crescimento veio, a maturidade espiritual veio, Deus foi fazendo a obra. Glória a Deus. Estava tão gostoso, tão prazeroso fazer a obra, a vontade de Deus, o conhecimento do povo. Pastor, assume um desafio, você vai assumir uma igreja. Amém. Quando eu cheguei na igreja, não tinha louvor, não tinha som, um monte de criança. Meu Deus, como é que paga um aluguel assim? Como é que faz a obra assim? E agora, meu Deus, o que faço eu? Eu tinha tudo. Vai, porque aquele que te dá um envio, ele vai garantir o teu sucesso. Meu Deus, de repente a obra começa, e o Senhor foi movendo as pessoas para me ajudar. As coisas foram acontecendo, Deus foi dando vitória, e vai chegando um que canta, um que toca, aleluia. E vai chegando o supridor da obra. Deus vai dando sinais. Os milagres vão acontecendo. Pela perseverança você vai alcançar a tua promessa, meu filho. Aleluia. E o sucesso acontece. Estava tudo certo, irmão, na igreja. Coloquei 70 cadeiras na igreja. No dia que sentou a última pessoa, Deus falou assim, acabou o seu tempo aqui, mano. Meu Deus, está tudo certo. Vai para outro desafio. Chega no outro desafio, não tem quase ninguém. Vai tudo de novo, Senhor, tudo de novo. Vai. A vitória vai acontecer. E a vitória acontece, igreja. Sinais, prodígios, poderes miraculosos. Aleluia. O seu tempo aqui, vai para outro. E assim sucessivamente. Porque deveras haverás bom futuro e a tua esperança ela não será envergonhada. Aleluia. Meu Deus. De repente a palavra de Deus nos fala para a gente terminar. Que o filho pródigo ele caiu em si, ele resolveu voltar para a casa do pai. Eu não quero ser filho, eu quero ser servo. Mas o pai o via como filho. E quando o pai o avistou de longe, eu vejo a alegria do pai. Meu filhinho está voltando. Eu vou abraçar e dar um beijo nele, nós vamos festejar, porque esse meu filho estava morto e reviveu. Aleluia! Alegre-se com o retorno do filho perdido. Aleluia! Só que uma das coisas mais interessantes dessa palavra não é simplesmente o filho pródigo, mas é o sentimento do irmão dele. Sabe
muita gente vindo para a igreja mais movida, entende? Tem gente que cantava e não canta mais. Tem gente que orava em línguas e não ora mais. Perdido dentro de casa. Se tornou um reclamador como mais. Reclama de tudo. A cadeira é preta, a cadeira é marrom. Aí estava assim, agora está assim. Perdido dentro de casa. Aí reclamando de tudo, brigando com tudo. Outro dia eu falei para uma pessoa, falei, irmão, não quero saber de confusão, irmãos. Deus foi tão bom comigo, eu era drogado. Eu tive 2 começos de overdose. Eu perdi 3 primos assassinados. Deus me tirou lá do meio e falou assim, não, você não. Me deu o privilégio de viver, a tua graça me basta, Senhor. Aleluia. Diante de tudo que Deus tem me dado. Eu tenho 2 filhos. Um dos meus filhos é gerente de uma empresa. No final do ano abriu um supermercado. A minha filha está estudando no Rio de Janeiro, passou na Federal. Meu Deus do céu. Filho de um drogado, irmãos. Não, pastor, um ex-drogado. Que passou pelo vale da sombra da morte. Antes que a minha alma se exalte, eu me lembro de onde Deus me tirou todos os dias. Esse é o segredo de se manter firme na fé. Aleluia. A dor que eu sentia pela droga, eu não quero sentir nunca mais, irmãos. Porque muitos não sabem o que é você deitar na sua cama, querer falar e não conseguir, porque a droga não deixa. Sofrer acidente, alcoolizado, bater atrás de caminhão e Deus preservar. Correr de tiro, meu Deus do céu, não quero mais sentir essa dor. Então eu não posso ter o sentimento do irmão do filho pródigo estar perdido dentro de casa. Eu preciso ser participante da obra, eu preciso ter um coração voluntarioso. Eu preciso me levantar e falar, deixa comigo. Sabe o que eu falo para o meu bispo? Eu falo, nesse daqui você não vai para uma mão, não, vai para a tua casa, sai com a tua esposa. A gente tem liberdade, eu falo, não, você não vai fazer. Ele fala, mano, obrigado, cara. Aqui não. Porque o profeta, preste atenção nisso, ele não pode voltar a ser agricultor. Entende? Lembra de Eliseu? Estou falando da passagem de Eliseu. Eliseu era lavrador, cuidava de juntas de bois. De repente Elias passa por ele, passa o manto sobre ele e fala, você já sabe o que aconteceu com você. Aí como eu posso permitir que o homem do altar, ele volte a ser agricultor, irmão? Eu preciso da palavra que sai da boca do homem de Deus. É essa palavra que me fortalece, essa palavra que me norteia, que me direciona, é isso que eu preciso. Um dia eu estava falando com uma pessoa, falei assim, irmão, se você deixar o seu pastor cuidando de feijoada, quando ele subir no altar, ele vai falar de feijoada, ele não vai falar de palavra, e a culpa é tua. Porque você está fazendo o profeta se tornar agricultor. Preste atenção no que você está fazendo. Será que você não está fazendo o homem do altar carregar demais um fardo que não é para ele carregar mais? Será que você de fato entende quem é o homem que está no altar? Outro dia a pessoa falou assim, os levitas, eles não participam de nada. Eu falei assim, vai lá dar uma oferta de ensaio, vai lá ficar 3 horas ensaiando, vai lá, cuidado com o que você fala, cuidado para você não ter um sentimento de um filho perdido dentro de casa, cuidado, é muito sério, o mundo espiritual é sério, queridos.
E muitas vezes a gente se perde por detalhes, por situações pequenas. Cuidado. Eu não sei a realidade da igreja. Aliás, a gente se falou pouquíssimas vezes aqui antes de eu vir aqui. Eu não sei, eu só vim no Espírito falando: Senhor, fala comigo no carro, porque é uma viagem de 1h35 até aqui. Então deu para falar bastante com Deus. Aleluia. E aos poucos eu fui formando um perfil de um servo, de alguém quebrantado diante de Deus, que quer só fazer a vontade do Pai. Não quero status, irmãos. Absolutamente eu quero fazer a vontade do Pai. Até hoje, os ministérios que ninguém quer, eles me colocam dentro da igreja. 25 anos servindo ao Senhor, eles sabem quem eu sou. Ninguém quer, põe ele. Sabe o que acontece? Cresce. Glória a Deus. Porque eu amo a casa do meu Deus. Aleluia. Vai ser o líder das cadeiras, a cadeira vai estar impecável. Vai cuidar do meu, vai estar impecável. E é isso que todo mundo deseja. Aí eu comecei a perceber isso. Eu vou contar um segredo para vocês. Eu comecei a perceber que eu colocava a mão em alguma obra, as pessoas queriam trabalhar, eu deixava. Aí eu ia soltando e falava assim: é seu. Vou para outro lugar. Não me fere. Eu não sinto dor. Porque eu entendi o sentimento da entrega. Eu luto pelo meu sucessor. Fala: irmão, está aqui, a obra está assim, acontece assim, faz isso aqui, faz isso aqui. Você vai dar certo. Eu vou dar no lugar que ele dar certo. Porque nada é meu, pertence ao Pai. Então, que você não possa ter o sentimento do irmão do filho pródigo. Não seja um filho perdido dentro de casa. Limpa o teu coração. Eu queria, na liberdade do Espírito Santo, falar com você hoje. Aleluia. Para que você fechasse os seus olhos por um instante. Glória a Deus, Jesus. Todos, por favor, fechem os olhos. Deus quer realizar uma cura aqui neste lugar hoje. Glória a Deus. Se você tem esse sentimento de um esvaziamento espiritual, seja verdadeiro. E você quer um concerto com Deus nessa noite. Todos nós estamos com os olhos fechados. Faça um sinal com as tuas mãos, eu quero orar por você. Aleluia. Pode baixar as mãos, não precisa ficar não. Aleluia. Se você tem carregado mágoa de alguém, porque falaram alguma coisa que você não gostou, às vezes você está até certo, mas você tem sido a parte machucada nisso. Faz um sinal com as tuas mãos, eu quero orar por você. Você não vai ficar preso neste sentimento. Aleluia, Jesus. Se você tem tido o desejo de crescer na obra, mas você enfrenta muitas barreiras, eu quero orar por você também. Porque Deus vai fazer a obra. Sabe qual é o mais lindo da história? É que o filho pródigo, ele voltou para casa e o pai o restituiu na posição que ele estava. Filho. Aqui tem um ensinamento muito grande para nós hoje. Glória a Deus. Se algum filho pródigo voltar para a casa do pai, deixa Deus tratar com ele. Aleluia. Que não seja você. Não acuse, não aponte o dedo. Ame. O amor tudo pode. Glória a Deus. Lute pela aceição do teu irmão. E que o Deus Todo-Poderoso ele possa falar ao teu coração. Glória a Deus. Vamos todos nos colocar em pé, querido, em nome de Jesus.